Investigação da Receita Federal desmente o servidor petista mineiro Gilberto Souza Amarante e afirma que ele acessou intencionalmente o banco de dados fiscais do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge, em 3 de abril de 2009. Segundo a investigação, o servidor violou os dados do tucano e, em 41 segundos, abriu informações, inclusive, sobre as empresas de Eduardo Jorge, acessando cerca de 10 páginas cadastrais. O resultado da apuração da Receita contraria ainda o discurso da presidenciável Dilma Rousseff do PT, onde elencou a quebra do sigilo fiscal de tucanos como um dos fatores de sua não vitória no primeiro turno. Mas, segundo ela, ficou caracterizado que havia uma situação em que se tratava de um esquema de corrupção específico da Receita. Agora, a investigação aponta para um direcionamento por parte de um filiado ao PT nos acessos aos dados de Eduardo Jorge. A direção nacional do PV, que é o partido da ex-presidenciável Marina Silva, definiu para o dia 17 a data em que vai anunciar a posição da sigla no segundo turno das eleições presidenciais. O PV tem 3 opções: apoiar a candidatura de Dilma Rousseff, do PT, e a de José Serra, do PSDB, ou optar pela neutralidade. Os integrantes do partido que não concordarem com o resultado da convenção poderão abrir seu voto, mas sem usar símbolos do PV. Marina Silva obteve quase 20 milhões de votos e é apontada como fiel da balança no segundo turno da corrida presidencial entre Dilma e Serra, que agora se mobilizam para atrair o apoio dela. Acompanhe as principais notícias do esporte com Gilcimar Arruda. Gisele Godoy, amigos do RVC Notícias, nesta quinta-feira, mais notícias do esporte aqui na RVC Internacional. E o destaque fica por conta do Campeonato Brasileiro, que tivemos mais uma rodada nesta quarta-feira, 28ª, faltando apenas 10 para terminar esse campeonato nacional. O destaque fica por conta do Fluminense, que acabou perdendo em casa para o Santos por 3-0, com 3 gols marcados por Zé Eduardo, o Zé Love. Olha que lance perigoso, Zé Eduardo! Gol! Alexandro, chega bem, Alexandro, rolou pra dentro! O Fluminense, com essa derrota em casa, continua na liderança do campeonato com 52 pontos em 28 jogos, seguido do Corinthians. Corinthians que acabou perdendo ontem para o Atlético Mineiro jogando fora de casa. O Corinthians saiu na frente com o gol marcado pelo Paulinho, depois no segundo tempo tomou o gol de empate com o Werley e a virada veio com o gol de cabeça de Zé Luiz no estádio Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Final Atlético Mineiro 2, Corinthians 1. O Atlético Mineiro, com essa vitória, está com 28 pontos. É o primeiro dos 4 na zona do rebaixamento. Outro time na zona do rebaixamento que jogou ontem foi o Grêmio Prudente, que visitou o Xará Porto Alegrense e acabou tomando uma goleada de 4-0, com destaque para 3 gols do artilheiro do campeonato, Jonas, e um marcado por André Lima. Os outros 2 times na zona do rebaixamento, o Atlético Goianiense e Goiás, entram em campo nesta noite. O Atlético Goianiense visita o Flamengo em Volta Redonda, enquanto que o Goiás recebe o Cruzeiro. Cruzeiro que agora entra de vez na briga pelo título. Se vencer o Goiás hoje, o Cruzeiro ultrapassa o Corinthians. Outro time que está na disputa, porém escorregou na noite desta quarta-feira, foi o Internacional, que jogou fora de casa contra o Ceará e perdeu por 1-0. O gol da vitória do Ceará foi marcado por Heleno, aos 2 minutos de jogo. Com essa derrota, o Internacional agora tem 44 pontos, seguido do Atlético Paranaense, que tem 43, que ontem empatou sem gols contra o Vasco da Gama, jogando em casa. O Vasco da Gama, que está em 11º lugar, com 37 pontos. Outro time carioca que entrou em campo ontem foi o Botafogo, mais um time do pelotão de cima que escorregou. Empatou fora de casa em 1-1. O Guarani abriu o placar com Barbosa aos 26 minutos, mas Louco Abreu, aos 45 do primeiro tempo, deu números finais ao placar. O Guarani permanece na 13ª posição com 34 pontos. Com isso, o Botafogo agora tem 43 pontos, seguido do Santos, que com a vitória em cima do Fluminense tem 42. O Grêmio, com a vitória em cima do Grêmio Prudente, 42. O Palmeiras, que entra em campo hoje contra o Avaí, 39. E o São Paulo que conseguiu vencer bem o Vitória da Bahia ontem por 2-0 na estreia de Paulo César Carpegiani. Num estádio que trazia boas recordações para Dagoberto e Fernandinho, eles fizeram a diferença. Confira os gols com a narração de Cleide Oliveira, da Rádio Eldorado e ESPN. Devolveu para Jean, voltou no Casemiro, que tapelou para Jean, linha de passe, levou na linha de fundo, vai cruzar para a boca do gol da Roberto! Gol!
na jogada, volta outra vez na ponta direita, daí para Lucas. Lucas tentou para trás da área, é para Fernandinho, dominou, eu vou com você, preparou para trás da área, limpou o zagueiro, limpou o goleiro, vai marcar, bateu, é gol! O São Paulo, como eu disse, está com 38 pontos. O Vitória em 14º com 31. Nesta sexta-feira tem mais notícias do esporte aqui no RVC Notícias. É com vocês, Gisele Godoy. Obrigada, Gil. A empresa de Correios e Telégrafos conseguiu derrubar da Justiça a liminar que dava à companhia MTA, Master Top Linhas Aéreas, o direito de fazer o transporte da carga postal noturna no trecho Manaus-Brasília-São Paulo, no valor de R$ 44.900.000. De acordo com o Mário Renato Silva, que é o chefe do Departamento de Relações Institucionais dos Correios, desde segunda-feira a Rio Linhas Aéreas é a nova empresa responsável pela operação. A MTA tem sido alvo de denúncias de irregularidades desde agosto, quando foi revelado que o então diretor de operações dos Correios, Eduardo Arthur Rodrigues Silva, presidia também a companhia aérea e que a empresa havia fechado vários contratos com a estatal. Silva pediu demissão em setembro. No dia 8 de outubro, será realizado o Mutirão Nacional dos Lions Clubes na Saúde, com o objetivo de promover 1 milhão de exames em todo o país. Entre os exames que serão realizados estão pressão arterial, teste de glicemia, índice de massa corporal e exame visual. Todos os 1.603 Lions Club em atividade no país estão trabalhando para que essa seja a maior campanha de serviços já realizada no Brasil. Em Pindamonhangaba, a ação é destinada à comunidade e será promovida na Praça Monsenhor Marcondes, das 8 às 14 horas. Saiba como fica o tempo em todo o país. Na região sudeste, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e em São Paulo. Máxima de 37 e mínima de 12 graus. Já no centro-oeste do país, possibilidade de pancadas de chuva nesta sexta-feira em Goiás, centro, noroeste e sudeste do Mato Grosso, norte e nordeste do Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Já nas demais áreas, sol com poucas nuvens, máxima de 38 e mínima de 13. Na região sul, céu parcialmente nublado no litoral do Paraná, Planalto Sul e litoral de Santa Catarina, norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Máxima de 25 e mínima de 8 graus. No Nordeste, sexta-feira com possibilidade de chuvas em áreas isoladas do litoral da Paraíba e de Pernambuco. Nas demais áreas, sol com poucas nuvens. Máxima de 39 e mínima de 16 graus. E no Norte, chuvas isoladas no centro-oeste do Amazonas, norte do Pará, Acre e Rondônia. Céu claro e parcialmente nublado, com névoa seca em Tocantins. Nas demais áreas, nebulosidade variável, máxima de 40 e mínima de 21 graus. A Justiça suspendeu temporariamente os efeitos da Resolução 24 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece novas regras para a publicidade de alimentos e bebidas não alcoólicas. Resultado de mais de 3 anos e meio de debates, a resolução publicada em junho deste ano entraria em vigor a partir de 28 de dezembro, para prevenir a alimentação inadequada e os problemas decorrentes como obesidade, doenças coronarianas e renais, diabetes e cáries. Entre outras regras, a publicidade desses produtos deveria ser acompanhada de alertas para possíveis riscos à saúde no caso de consumo excessivo. Desde a publicação, porém, a indústria de alimentos e o setor de propaganda apontaram que a mudança é ilegal e atenta contra a liberdade de expressão. Com a liminar, a indústria permanece desobrigada a cumprir a resolução. Termina aqui o RVC Notícias. Em breve voltaremos com mais informações. Até lá!
FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba. Qualidade de ensino e alta empregabilidade, preparando você para o mundo globalizado. Acesse www.fap.br e conheça os nossos cursos: exatas, humanas e biológicas. FAP, a primeira colocada pelo MEC em qualidade de ensino. Aulas presenciais em uma ótima estrutura física, salas bem equipadas e materiais de ponta. FAP Funvic, um novo conceito em educação, formando seres humanos.